começando com a senhora secretária Marília. A gente tem uma relação de barragens hoje enormes e alguns temas recentemente foram colocados na mídia referentes às questões da forma como essas barragens são averiguadas. Existe uma fiscalização adequada, existe todo um trabalho por parte da secretaria. Também gostaria de ouvir do doutor Cazê. Tem alguns números, né, Kersman, relacionados ao número e o volume de barragens hoje aqui em Minas. Tem sim, Rodrigo, e é um número bastante expressivo, né? A gente está falando de algo como 270 barragens por todo o estado. Eu até queria pegar gancho na sua pergunta e justamente entender isso, né? Se há hoje um processo de fiscalização efetivo e como que isso se dá, porque eu imagino que seja um trabalho bastante grande. E pegando carona também, em sequência, mas fiquem livres para cada um dividir isso aí. Eu queria entender um pouquinho como que tá progredindo, né, esse processo que a gente tem de descaracterização das barragens a montante. Secretário. Bem, exatamente isso. São aproximadamente 270, né, barragens de rejeito cadastradas, né, no estado de Minas Gerais, que são acompanhadas por nós, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é responsável. Nós temos intensificado a fiscalização dessas estruturas, né, especialmente em função dos grandes desastres que nós tivemos, e a Lei Mar de Lama Nunca Mais foi um marco, inclusive, no aumento das exigências em relação ao controle dessas estruturas. Nós temos uma meta anual de fiscalização de 400 fiscalizações. Então, nós vamos a essa estrutura praticamente 2 vezes em cada uma delas, todos os anos. E aí a gente avalia, né, os principais indicadores relacionados à segurança e também, obviamente, uma inspeção visual, né, no entorno, além dos documentos que nós exigimos e recebemos dessas empresas que têm esse tipo de barragem. Então, declaração de estabilidade, que é apresentada por um auditor externo credenciado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, visando, de fato, dar essa segurança. Em relação à descaracterização das barragens a montante, né, que é exatamente a técnica construtiva das barragens que romperam no estado de Minas Gerais, primeiro é importante dizer, né, Carlos Eduardo, que foi o mentor da Lei Mar de Lama Nunca Mais, vai mencionar isso, mas elas estão proibidas no estado de Minas Gerais, então não podem ser construídas novas barragens com essa técnica construtiva. E as barragens que hoje nós temos no estado de Minas Gerais estão em processo de descaracterização. Hoje nós já temos 18 descaracterizadas e um cronograma já pactuado, inclusive com o apoio do Ministério Público, para que todas sejam descaracterizadas no estado de Minas Gerais, aumentando a segurança para a nossa população. Tem um prazo para isso? Foi já definido? A lei previa, Rodrigo, um prazo para que essas barragens fossem descaracterizadas, né, há 2 anos atrás. Mas, assim, nós entendemos toda a relevância da lei, mas em função de questões técnicas e construtivas, não era possível cumprir o prazo que a lei determinou. Exatamente por segurança. Quando você descaracteriza uma barragem, tem questões geotécnicas que, inclusive, podem gerar insegurança na descaracterização. E gerar, assim, um rompimento. Inclusive. Exatamente, gerar o rompimento. Então, findado esse prazo, né, houve um grande movimento aí, né, também Carlos Eduardo pode dizer, porque liderou muito esse trabalho pelo Ministério Público, de repactuação desses prazos, mas essa repactuação não significa um aceite do descumprimento legal, né? Essa repactuação, ela pressupôs, inclusive, um termo de ajustamento de conduta e um pagamento por um dano moral coletivo que foi construído com essas barragens que não conseguiram descaracterizar no prazo. Então, nós temos um cronograma, algumas, né, já estão em descaracterização. Dessas 18, 8 foram descaracterizadas depois da assinatura dos TACs e as demais têm uma sequência. A mais que ainda vai demorar bastante, que são exatamente as 3 forquilhas da Vale, está prevista para 2035, mas todo com um trabalho de auditoria que o Ministério Público e nós temos acompanhado de perto e buscando reduzir esses prazos. Doutor Carlos, boa noite. A secretária acabou de citar, né, o projeto de lei após, né, o Mar de Lama Nunca Mais, né, isso foi de iniciativa do Ministério Público, o senhor participou ativamente desse processo todo. Depois de tanto tempo, né, seria legal, tanto nós aqui como a nossa própria audiência, entender de lá para cá, depois desses anos todos, o que de fato mudou, tanto para os cidadãos que vivem nas áreas periféricas, né, as barragens, como para as mineradoras também. Bom, Ricardo, excelente sua pergunta, né? Antes de respondê-la, eu queria
aqui me manifestar publicamente em solidariedade ao Rio Grande do Sul, né? A todos os atingidos dessa catástrofe. Nós aqui mineiros sabemos o que é lidar com isso, então nossa solidariedade, nosso apoio e nosso desejo de que isso passe rapidamente. E esse assunto tem diretamente relação com o meio ambiente, né? Eu acho que hoje nós temos o estado mais seguro do Brasil no que se refere a estruturas de barragem, exatamente pela lei estadual que implementou a política estadual de segurança de barragens, trazendo um marco regulatório extremamente rigoroso que inspirou a alteração da política nacional, né? É importante dizer isso. E eu digo que ela foi apresentada como projeto, que é o único caso de projeto de lei de iniciativa popular liderado pelo Ministério Público, que foi apresentado à Assembleia no Brasil e que tenha se tornado lei. Mas, infelizmente, ela só se tornou lei por conta de Brumadinho, que ela foi apresentada em março de 2016, mas não houve a sua necessária tramitação na Assembleia, né? Fatalmente, se ela tivesse sido aprovada em 2016, nós não teríamos Córrego do Feijão, porque a barragem de Córrego de Feijão deveria ter sido descaracterizada, né? Então, a lei ela traz um grande avanço normativo, mas a lei por si só ela não é garantia de segurança, né? As barragens devem ser fiscalizadas continuamente. E o nosso modelo hoje é da maior auditoria independente do mundo. Todas essas barragens de descaracterização passam por uma camada de redundância de auditorias independentes que compartilham informações em tempo real com todos os órgãos de comando e controle. E o nosso trabalho integrado, todos os órgãos públicos, eles trazem essa segurança ao cidadão. E é importante também ressaltar o papel do próprio setor, né? Se num passado não tão distante o setor negligenciava acerca da disposição de rejeitos, hoje o setor é um setor comprometido com as mudanças, com investimento em inovações. Então, Rodrigo, na sua introdução você falou muito bem da necessidade de compatibilização de atividade econômica com preservação de recursos naturais. Eu acrescento um dado de segurança das pessoas no nosso estado. E hoje eu posso reconhecer publicamente o compromisso do setor nesse investimento em proporcionar uma Minas Gerais mais segura. É importante relembrar, Ricardo, que esse é um passivo da atividade de mineração ao longo de décadas, onde se autorizava sem qualquer tipo de estudo, de controle, essas estruturas de rejeito gigantescas que a gente considera verdadeiras bombas relógio, que nós estamos com muito trabalho desativando cada uma de uma maneira lenta, mas efetiva. Como você bem disse, para descaracterizar e desarmar essas bombas é necessário cautela com o prazo mais rápido possível. Então você tem que aliar a melhor técnica disponível dentro do menor tempo possível, porque nós não podemos também acelerar um processo de forma a causar um incremento para essa estrutura além do que ela já traz. Então, o importante é reconhecer que nós avançamos no setor, avançamos no controle e Minas é mais segura. Isso não significa dizer que nós estamos ilesos a qualquer tipo de acidente. Dizer que nós estamos vigilantes e o trabalho é contínuo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, no sentido de garantir a aplicação de uma legislação tão rigorosa. Ou seja, pelo que eu entendi, a gente está caminhando muito bem quando a gente tem a sociedade civil representada pelo Ministério Público, a gente tem o governo do Estado caminhando em conjunto com o Ministério Público e com a participação efetiva das empresas mineradoras, é isso? Isso ressaltando que as tomadas de decisão no que se refere à segurança, elas são compartilhadas. Então, é o Ministério Público, o Governo do Estado, nós temos a FEAM, nós temos a ANM, nós temos todo o setor dialogando. As informações que eram privadas, internas das empresas, elas, depois de Brumadinho, Ricardo, elas passaram a ter um caráter de interesse público. Então, não existe mais informação
de alteração de estrutura, de anomalia em qualquer estrutura que seja escondida. É importante ressaltar, e eu digo isso porque Brumadinho ele é o reflexo da reação do poder público a Mariana, né? No ano de 2015, quando se rompe Mariana, logo na sequência é assinado um acordo que até hoje se discute, que passa um recado para a sociedade de que aquilo foi somente uma externalidade. Para as empresas se passou um recado de que aquilo fazia parte da sua atividade e que elas não precisariam cuidar de todas as barragens porque o poder público estaria ali para pactuar alguma retomada sem que elas pagassem pelos danos. E hoje nós temos esses longos anos que passaram até lá tentando consertar algo que foi feito errado. Mas essa sinalização ali ela é fundamental porque ela passa para a sociedade, para o setor, algo que era assim, não se preocupem, podem continuar agindo da mesma maneira. O que não foi feito pós-Brumadinho. Pós-Brumadinho nós temos uma reação do governo, uma reação de todo o setor, de forma do Poder Legislativo, com a aprovação da lei. Então, são vários atores e instrumentos funcionando, trazendo para o mineiro, sobretudo o mineiro, nosso cidadão que vive a jusante dessas estruturas, a sensação de mais segurança. E eu espero que nossa geração, consiga entregar esse legado para as futuras gerações de uma Minas Gerais que saiba conviver com a atividade tão importante que é de mineração, com a preservação dos recursos naturais e também com a preservação de vidas, evitando tragédias como as que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Se me permite fazer uma observação, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar as diferenças quando se trocam também. O senhor falou sobre Mariana e logo na sequência tivemos Brumadinho, e a postura relacionada a Mariana na época com o Poder Executivo da época, o então governador Pimentel, a resposta foi de um jeito, assim como também na época do Ministério Público tinha outras pessoas comandando o Ministério Público. Então, quando vem Brumadinho, você já tem todo um corpo novo, tanto um novo governo, que é o governo Zema, e uma outra gestão frente ao Ministério Público. O que nos deu a oportunidade não só de corrigir aquilo que deveria ter sido feito em Mariana, em Brumadinho, como rever aquilo que foi mal resolvido em Mariana e está sendo rediscutido agora, há mais de 6, 7 anos depois, se não me engano. Acho que a gente tem aí um prazo que, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem agora, ter uma ordem de grandeza. O dano ambiental, e a gente fala só do dano ambiental, não das questões relacionadas a vidas humanas, de Mariana, é infinitamente superior a qualquer coisa que possa se comparar. Não tem uma comparação. Comentei recentemente uma conversa que a gente teve, né, doutor? Foi os maiores danos ambientais do mundo. E aquilo que havia sido acertado naquele momento era um valor que literalmente não resolveria o problema microscópico. E quanto mais resolver próximo daquilo que de fato o dano gerou. Então eu falo isso para a nossa audiência, sempre pensar que quando a gente vota, quando a gente elege, como a gente vive a política, não adianta as pessoas às vezes terem discursos maravilhosos e na prática simplesmente não resolver o problema. Então, Brumadinho, ela é um reflexo como bem foi dito aqui agora, da falta de gestão, de pulso firme no que ocorreu em Mariana. Então, finge-se normalidade em algo que não deveria ter tratado dessa forma e infelizmente foi bem feito, só que tarde. Isso, Rodrigo, assim, só complementando o que você falou, eu estava na ocasião atuando em Mariana e o acordo celebrado na ocasião, ele, ao invés de trazer uma punição e a indenização para os atingidos, ele trouxe uma blindagem para as empresas, criando uma fundação, terceirizando a responsabilidade, impedindo a efetiva recuperação. Isso trouxe essa sensação de que aquele acidente era uma externalidade da atividade e, sobretudo, trouxe a sensação de impunidade, passando para as empresas a sensação de que elas poderiam continuar atuando da mesma maneira. O que nós temos essa grande inversão a partir de 2019, porque aí sim a lei passa a ser rigorosa, nós temos fiscalização,
E o acordo de Brumadinho vem selar isso, porque ele traz a efetiva reparação aos mineiros e à sociedade, como deveria ter sido feito em 2016. A gente falou aqui, só um minuto, Kézia, a gente falou, o senhor tocou num tema e eu gostaria até que a secretária comentasse a experiência adquirida por ambas as pastas, com Brumadinho e Mariana, credenciou vocês a olharem essa tragédia do Rio Grande do Sul, até um olhar para essa tragédia, eu acredito, de uma forma um pouco mais singular do que nós, meros mortais, que não conseguimos mensurar o tamanho desse terror que vive a nossa vizinha, nosso estado irmão. E semana passada a gente recebeu o governador Matheus, o vice-governador Matheus, que nos trouxe aí uma série de informações que traz um pouco mais de calor para o nosso coração, de solidariedade e, inclusive, de um movimento orquestrado entre as pastas e que trouxeram aí uma oportunidade de levar algumas doações. Como foi isso, Marília? Rodrigo, bem, como você bem disse, né, primeiro voltando um pouquinho, né, da diferença de Mariana e Brumadinho, além da questão da reparação ambiental, que em Brumadinho já tem sido muito mais célere, eu acho que a grande questão do acordo pós-Brumadinho e já em execução é também uma resposta a toda a sociedade mineira do impacto no Estado. Porque a gente teve impacto em vidas, impacto na bacia do Paraupeba, mas um impacto no Estado de Minas Gerais. Passou de Minas Gerais? Passou de Minas Gerais, mas eu falo um impacto do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social. E não apenas medidas de reparação foram estabelecidas, mas medidas de compensação. Então, investimento em estradas, investimento em hospitais regionais. O acordo de Brumadinho trouxe essa possibilidade de ressarcimento à sociedade desse enorme dano. Bem, sobre a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem acompanhado muito de perto, uma situação muito complexa. E o Carlos Eduardo falava um pouco semana passada isso, assim, infelizmente nós da área de meio ambiente aqui no estado de Minas Gerais tivemos, né, na dor que aprender, né, em lidar com esses grandes 2 desastres ambientais que nós tivemos, respostas rápidas. E nós juntos, né, pensamos e em 2 dias organizamos, através do recurso, do dano moral coletivo, dos termos de ajustamento e conduta, da descaracterização de barragens, uma proposta de ajuda, de auxílio, de solidariedade, né, aos nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. Então, nós investimos 1 milhão em compra de cestas básicas, foram 7.200 cestas básicas. Nós temos uma equipe do governo de Minas Gerais lá no Rio Grande do Sul apoiando, seja da Defesa Civil, seja do Corpo de Bombeiros. A Copasa, né? A Copasa também. Né? E a gente vê muito Porto Alegre, mas tem pequenas cidades que o nosso comandante da Defesa Civil, Coronel Frederico, que está no interior do estado, ele fala, Marília aqui, falou comigo com o Carlos Eduardo, não chega nem cesta básica de doação. Então, nós tomamos essa decisão em conjunto e viabilizamos em 2 dias, né, tanto a liberação desse recurso quanto a aquisição. E hoje recebi, inclusive, vídeo desse material chegando, né, lá no Rio Grande do Sul e, de fato, a gente espera que isso possa, né, auxiliar famílias que estão em condições muito, né, críticas lá no Rio Grande do Sul. Secretária, já parabenizando pela iniciativa e pegando o gancho, a senhora falou a respeito dos taxas das barragens. Se eu não me engano, é coisa de quase 500 milhões de reais, né? Eu queria entender um pouquinho da senhora como que esses recursos estão sendo empregados, como que eles já estão sendo empregados pelo Estado. E logo em seguida passar para o Dr. Carlos, e até para virar a pauta, né? Esse assunto do Sul é necessário que a gente fale, mas é tão triste. Levar para a nossa audiência aqui uma pauta positiva, falar de alguma coisa muito legal, que é o projeto Semente, né? São números bastante substantivos também, estamos falando em mais de 80 milhões de reais investidos, em mais de 130 projetos relacionados ao meio ambiente. E o que mais me chama a atenção nisso aqui, que me orgulha, doutor Carlos, é que é mais uma iniciativa, como foi o Compor, né? Que ultrapassa as barreiras de Minas, né? Que vem influenciando outros estados também. Então, na sequência, se a senhora puder primeiro falar a respeito desses valores, né? São quase 500 milhões, como que já estão sendo empregados? Sim, então foi esse total de 500 milhões, né, nas barragens que assinaram conosco e com o Ministério Público o termo de ajustamento e conduta. O desembolso vai até 2029, Ricardo.
E a gente tem uma pactuação nesses taxas que 80% desses recursos vem para o Estado e 20% para o Ministério Público para aplicação em projetos, fortalecimento de fiscalização ambiental e controle no Estado de Minas Gerais. Nós já, até o final do ano passado, já investimos 37 milhões desse recurso, da parte que cabe ao Estado. Nós estamos reestruturando toda a nossa fiscalização ambiental com equipamentos, veículos, drones, também a Polícia Ambiental, que é um braço operacional importante da nossa fiscalização. Além de reestruturar, eu falo que, bem, a gente tem buscado aí, né, ajudar a condição de trabalho dos nossos servidores. É muito interessante esse dado. Nós temos hoje 10 unidades no interior da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que estava na SEMAD, que é responsável pelo licenciamento ambiental. Os computadores da nossa equipe do interior eram computadores de 2006. Imagina o que é condição de trabalho. Então, uma parte desse recurso também tem garantido a reestruturação, porque isso aumenta a eficiência na prestação de serviço público. Então, a gente tem investido muito nessa reestruturação e no fortalecimento da fiscalização e da regularização ambiental com esses 37 milhões que nós já aplicamos até agora. Ô Ricardo, complementando o que a Marília colocou, nossa secretária informou essa estruturação e a lógica do termo de descaracterização foi que esses recursos deverão ser investidos na fiscalização dessas estruturas. Então, quando a gente fala que tem que haver fiscalização, que tem que haver controle, elas só serão efetivas com a devida estruturação. O que nós tínhamos era um estado sucateado, sem qualquer possibilidade de enfrentamento de informações altamente técnicas. Lembrando, né, mais de 270 barragens. As barragens devem ser fiscalizadas diariamente, monitoradas diariamente. Se você não lê aquele instrumento e interpretá-lo em tempo real, você vira um historiador de uma tragédia. Então, essa estruturação ela é imprescindível para a garantia da segurança dos mineiros. Então, a lógica daquele acordo foi isso, o retorno para a sociedade em fiscalização. E a sua pergunta me leva à oportunidade de falar do Projeto Semente, né? Que junto com o Compor é uma grande iniciativa e tem a visão do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jabas Soares Júnior, né, que manda um abraço, né, aqui para o Rodrigo e para você, para todos os ouvintes da 98. Dr. Jabas, ele sempre cobra da gente que a gente tenha criatividade, que pensemos numa forma de trazer resolutividade para as nossas ações. Desde quando ele assumiu a Procuradoria-Geral, em dezembro de 2020, ele cobra que os resultados do Ministério Público não sejam ações. Nós entramos com tantas ações, mas que sejam resultados efetivos para a sociedade, como o Compor traz e como o Semente. O Semente ele pode ser traduzido como uma plataforma virtual que recebe projetos da sociedade civil, mas que é uma ponte que liga o Ministério Público à sociedade em locais impactados. Então, recursos advindos de ações civis públicas do Ministério Público, de termos de ajustamento de conduta, retornam para sociedades impactadas por forma de projetos socioambientais relevantes. Então, nós temos resultados, você falou em números, e você pode precificá-los em números, mas o valor desses projetos eles são inestimáveis, porque ele recupera áreas degradadas, ele protege o patrimônio cultural, ele recupera nascentes, ele cuida de cidades. Então, você tem assim, uma variedade enorme de projetos com áreas específicas. Então, é um resultado muito expressivo que a gente tem muito orgulho de trazer, porque é o Ministério Público prestando contas do seu trabalho para a sociedade por forma de projetos, tentando transformar a vida das pessoas, né? Me parece que a nossa função lá prevista constitucionalmente, ela só faz realmente sentido se a gente puder mensurar esse impacto na vida das pessoas, trazer resultados para as comunidades. Então, os promotores, nós temos mais de 300 promotores de meio ambiente, promotores e promotoras de meio ambiente no estado todo, trabalhando para que essas ações ambientais retornem para suas comarcas mediante projetos significativos. Então, assim, é um orgulho para a gente poder falar do Projeto Semente
porque nós estamos com ele transformando muitas realidades aí no nosso estado e por meio do Conselho Nacional do Ministério Público poderemos levar para o Brasil todo, porque no início desse mês nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional, permitindo que a plataforma seja utilizada por todos os promotores do Brasil. Então, para a gente é um orgulho poder falar desse projeto tão relevante para todos os mineiros. É importante, né, que você mede a eficiência de um órgão quando ele começa. Primeiro, você tem como exemplo a ser copiado, a ser que as pessoas enxerguem nessas plataformas e dessa forma que vocês atuam como algo que possa ser colocado também no próprio Estado. E interessante, Dr. Carlos, que além do projeto, a própria forma como vocês conduziram o Ministério Público, o Governo de Minas, a própria Assembleia, o jeito que foi conduzido o Brumadinho, foi um exemplo para que pessoas de fora também pudessem vir entender como que essa mediação se deu. E é interessante que a gente fala muito isso aqui no Talks, né, Kessman, que a descentralização é o futuro de qualquer gestão. E a partir do momento que você cria um projeto, uma plataforma digital, que a sociedade pode entrar, se inscrever e dar sugestões sobre a sua área, aquilo que é relevante para a sua área, é uma forma de você descentralizar. E com isso você gera mais relevância regional, local. Eu uso uma palavra que eu aprendi há muito tempo lá em São Paulo. Um grande amigo meu, Abel Reis, falou pela primeira vez, eu repito, que é o glocal. É uma qualidade global com a visão local. E o projeto Sementes e outras iniciativas que vocês também fazem, ela dá essa oportunidade para que a sociedade consiga se sentir útil. Eu acho que é importante, transfere um poder para que a sociedade decida de fato qual é a maior necessidade dela. E isso te traz aí uma variedade, acredito, gigantesca de projetos. Hoje, mais ou menos, quantos projetos que já foram atendidos e como é que isso nós temos mais de 150 projetos em andamento, já executados. A plataforma ela tem mais de 300 projetos em análise. Isso virou uma realidade no nosso estado, no Brasil. Então, até para que aquele ouvinte que participe de associações de defesa do meio ambiente, de patrimônio cultural, possa se inscrever na nossa plataforma, no site do semente.org.br, entender a plataforma, ter acesso. Ele traz acessibilidade, ele traz transparência, ele traz democratização do uso desse recurso. Lembrando que não se trata de recursos públicos. Nós não estamos falando de recursos que estão no âmbito do Ministério Público ou do governo. São recursos que as empresas se obrigam a pagar mediante compensação por danos ao meio ambiente. Então, eles são investidos diretamente em projetos, então não há utilização de recursos públicos, o que facilita essa destinação e também o seu controle é feito todo na plataforma. Então, são resultados realmente efetivos. No ano de 2023, foram 132 milhões de reais destinados a projetos de grandes impactos socioambientais no nosso estado. Acho que vale a pena, Rodrigo, exemplificar o Recicla Belô, né, Carlos Eduardo? Recicla Belô foi um projeto no Carnaval de Belo Horizonte esse ano, proposto por uma associação de catadores à plataforma Sementes. Nós fizemos também uma união de esforços junto com a Copasa e com a CEMIG. Isso deu uma condição de trabalho diferenciada para os catadores durante o Carnaval aqui em Belo Horizonte. Seja de infraestrutura para eles trabalharem, né, com carrinhos que dessem condição deles carregarem, transportarem esse material reciclado, com pontos de apoio, com luz, banheiro, água, alimentação. E, além disso, eles receberam um valor diário, como um salário diário pelo serviço que eles prestam à sociedade. E foi um grande exemplo, né, Carlos Eduardo? Doutor Carlos, quando o senhor falou a respeito do Mar de Lama Nunca Mais, né, que se essa lei tivesse sido aprovada lá atrás, em 2016, a gente provavelmente não teria Brumadinho, foi indisfarçável o tom de frustração, sabe? O seu olhar, pelo menos, demonstrava uma grande frustração. Eu, há alguns dias, alguns meses, eu participei de uma audiência pública no Ministério Público a respeito de moradores de rua. E
eu sou sempre nós da imprensa, mas eu especificamente, eu tenho um olhar sempre muito crítico ao poder público. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse olhar crítico, eu também faço questão de sempre reconhecer também as boas pautas. Eu acho que essa é a função do jornalismo verdadeiramente independente. Nessa audiência pública, eu assisti a uma promotora e a um executivo da Prefeitura de Belo Horizonte, eles travando um debate a respeito da situação dos moradores de rua e as medidas que estavam em andamento, e percebi nos dois uma intenção verdadeira, legítima, de ajudar, de contribuir para que esse problema seja solucionado. E aquilo me chamou muito a atenção, porque quando te falando de fora, a gente sempre fica apontando o dedo, né, Rodrigo? Ah, não resolve a situação. E aí eu pude ver realmente o que tem de bons atos ou de boas propostas no Executivo para isso e o Ministério Público atuante. No caso que o senhor falou, eu disse que a frustração ficou patente. Como um agente público lida com esse tipo de sentimento, né? Sabendo que, olha, lá atrás eu falei, e se isso tivesse ido para frente, tantas vidas não teriam sido perdidas? Bom, Ricardo, eu acho que não lida, né? Nós que assumimos funções públicas, nós não podemos retroceder, né? Nosso papel é agir em defesa da sociedade e assim faremos. Então, na ocasião, a lei ela não surgiu do acaso. Nas investigações, no que se refere ao rompimento de Mariana, nós enfrentamos questões gravíssimas ligadas ao licenciamento ambiental daquela estrutura, à ausência de fiscalização e à operação irregular da Saman. Então, naquela ocasião, nós, com base nas investigações, fizemos uma proposição de um texto que entendíamos legítimo, que pudesse trazer mais segurança para o enfrentamento daquelas questões que nós não tínhamos a realidade. Porque Mariana ela foi algo muito fora de qualquer contexto de acidente, de qualquer contexto. Foi o maior acidente socioambiental da história, né, da atividade de mineração, talvez um dos maiores do mundo. E naquela ocasião nós não podíamos deixar que o sistema continuasse o mesmo, né? Não é somente a lei, é o sistema de controle de qualquer estrutura, né? Então, se você permite que o sistema de fiscalização, de controle e de operação daquelas estruturas continue o mesmo e aconteceu, fatalmente você tenderia a acontecer novamente. E foi o que infelizmente aconteceu com o Brumadinho. Então, eu não falo tirando da cartola como algo hipotético que poderia evitar. Poderia sim, porque a gente está falando de estruturas amontantes que estavam sem operação. A barragem do Feijão ela já não era operada há alguns anos, então ela deveria ter sido levada à descaracterização. Nós não poderíamos ter esse método construtivo no Estado. Então a lei ela traz essa obrigação e, por consequência, essa segurança para a sociedade. Então, Ricardo, eu acho que assim, nós que somos agentes públicos, nós aprendemos a lidar com essas frustrações de um sistema que realmente é difícil e tem seus interesses. Então, naquela ocasião, com o apoio do Poder Executivo, você teve existiu um movimento de proteção às empresas. Então, o que redundou em toda essa ineficácia na reparação dos atingidos em toda essa estrutura. Então, essa frustração, eu acho que no caso de promotores e promotoras, ela acaba se transformando em alimento para que a gente continue, né, defendendo a sociedade de uma forma cada vez mais estratégica, profissional, buscando mudar essas realidades e transformando nosso estado num estado sustentável. Eu acho que você me dá também a oportunidade de reconhecer o que o setor tem feito, né? Nós hoje também não podemos demonizar a atividade, como muitos também querem, como uma atividade criminosa, como uma atividade degradadora. É preciso respeitar a atividade econômica como forma de geração
dignidade das pessoas, como forma de aumento de investimentos, de trabalho, de renda, de realidades nos municípios. Muitos municípios mineiros são dependentes da atividade de mineração. O que é importante trazer é maior sustentabilidade, de forma que essa atividade retorne cada vez mais aos municípios, o que deles é retirado. Doutor Carlos, eu tenho uma pergunta que acredito que acho que vale para os dois, para a senhora também. É o Gender Alessandro, de Três Marias, Minas Gerais. Boa noite a todos, moro em Três Marias e aqui necessitamos de barragem de rejeitos para que a principal empresa da cidade continue a sua produção. Mas a lei visa segurança e está também muito rígida na construção de novas barragens. Como resolver essa situação? Obrigado. É uma pergunta que chegou para a gente. Esse caso, é importante dizer, é um caso específico ali da Nexa, né, uma atividade de mineração ali, que busca o licenciamento de um alteamento de uma barragem já existente lá, né? Então, o que a lei fez é ser rigorosa, sim, com essas estruturas, mas ela tem alternativas para que a atividade continue a sua operação mediante o compromisso de segurança. Para ele, o que a gente pode dizer é que é incompatível com o nosso estado outras tragédias. Então, para nós, vai ter em primeiro lugar. A segurança em primeiro lugar. Nós não podemos compactuar mais com situações dramáticas. Então, e nós avançamos. É importante aqui, até em primeira mão, a gente deve assinar ainda esse mês um acordo com a canadense Kinross, lá em Paracatu, que faz mineração de ouro. Nós vamos assinar uma ação que nós entramos no ano passado para descaracterização daquelas estruturas que nem são a montante. Elas são barragens construídas pela linha de centro, então, em tese, poderiam ser autorizadas, mas o volume daquelas estruturas que superem sua cota final mais de 1 bilhão de metros cúbicos, no nosso entendimento, era incompatível com uma sociedade sustentável. Né? Então, é importante dizer que o nosso trabalho não é, de maneira alguma, para inviabilizar investimentos, operações de empreendimentos, novos empreendimentos, é para garantir segurança dos mineiros e que outras tragédias como de Mariana e Brumadinho não voltem a ocorrer, porque todos nós somos testemunhas de que essas atividades, quando exercidas daquela forma, elas trazem muito mais impactos negativos do que os benefícios prometidos. Só um segundo, que eu acho que é interessante e esse equilíbrio econômico, às vezes quem está aqui na capital, que trabalha em outra área, não tem a sensibilidade necessária de entender que algumas cidades, elas vivem 100% por conta de uma mineração. E é simplesmente você pegar e dar essa cidade, toda essa comunidade, a perder absolutamente a sua principal fonte de renda, a única sua fonte de renda, e não dar a eles uma opção e nem um tempo de resposta. Então, acho que é interessante esse ponto de vista. E como a gente está chegando próximo do final do programa, eu não posso deixar de trazer essa pergunta, esse questionamento, secretária, sobre aquilo que ocorre agora, nesse momento, com o Rio Grande do Sul, de certa maneira, em um impacto ainda bem muito mais atenuado, porém também contundente, já ocorreu e costuma-se ocorrer em Minas Gerais. Como que o governo de Minas vem se preparando ao longo do tempo, porque não é de ontem que essas cheias acabam levando parte da cidade, ocorreu em Raposa, eu estive lá presente, em outras tantas cidades que são, vivem na beira de um rio. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para mitigar esses riscos nessas regiões aí que inundam? Excelente pergunta, Rodrigo. Primeiro é bom a gente falar um pouco da diferença do estado do Rio Grande do Sul de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? O Rio Grande do Sul está muito perto do nível do mar, pela própria localização, que traz uma situação de risco muito maior. Mas é um impacto já observado da mudança do clima em todas as regiões, não apenas no Brasil, de que a gente tem a ocorrência de chuvas mais intensas ao longo do tempo. E também, em contrapartida, secas mais intensas.
Belo Horizonte mesmo é um exemplo, né? Esse ano nós vimos isso aqui em Belo Horizonte. Então a gente tem um trabalho mais amplo, estrutural, né? E ações pontuais, vou abordar um pouco sobre isso. Primeiro, é um evento climático. Todas as matérias de todos os jornais começam com esse título, né? Um evento climático. Em Minas Gerais, assumiu, especialmente desde 2020, com a assinatura do governador Romeu Zema do compromisso da campanha Race to Zero, um compromisso importante de neutralização de emissão de gases de efeito estufa até 2050. E por que que isso tem relação? Porque a mudança do clima traz esses eventos hidrológicos extremos e acontece o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ter ações de curto, médio e longo prazo. As ações de longo prazo é a mudança, do modelo econômico de desenvolvimento que nós temos e passa por um processo da redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Matriz energética. Que causa essa mudança do clima que nós estamos vendo. Então, a partir da assinatura dessa campanha Race to Zero, nós desencadeamos uma série de ações. Primeiro, entender quais são os principais setores no estado de Minas Gerais que emitem mais gases de efeito estufa. Fizemos um inventário, concluímos no final do ano passado o nosso plano de ação climática. E o plano de ação climática ele tem 2 linhas de ação principal. A primeira delas é essa de mitigação, ou seja, estabelecer metas de redução de gases de efeito estufa, porque hoje a sociedade já está vivendo isso. Se a gente não mudar esse modelo, o que os nossos filhos e netos vão viver é de fato muito pior. O aumento das temperaturas e todos os impactos que nós estamos vendo. Então, nós já temos metas estabelecidas para os setores para que a gente possa reduzir. E é o que você falou. Tem o setor de energia, tem o setor de agropecuária, tem indústria, e a gente tem trabalhado na implementação. E a outra linha de ação, que é a linha de ação de adaptação. Nós já sentimos a mudança climática, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como que nós vamos adaptar e fazer medidas estruturantes para proteger a nossa sociedade dos riscos, como acontece no Rio Grande do Sul? Então, tem várias ações previstas. Especificamente, de curto prazo, a gente tem ações estruturantes. E até é importante a gente referenciar as bacias de contenção que o governo de Minas financiou aqui em Belo Horizonte e que, em certa proporção, reduziu a enchente, o impacto das enchentes nos últimos anos. Mas, para além dessa, a gente tem hoje, a partir de uma demanda do governador, estudado um pouco os principais municípios que sofrem com enchentes urbanas para a gente estabelecer um plano de drenagem desses municípios que reduza os impactos. Porque, tem a mudança do clima, tem a chuva, mas tem um modelo de desenvolvimento urbano que nós estabelecemos, Rodrigo? Assim, as nossas cidades são absolutamente impermeáveis, as águas não têm condição de infiltrar, o escoamento... corre, a água corre com uma velocidade muito grande e enche muito rápido, Então a gente precisa mudar. E aí tem um pouco desse conceito, de cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Vários países trabalham com isso e aí são parques lineares, são bacias de contenção, são valas de infiltração para aumentar a impermeabilidade. São algumas medidas estruturantes. Aí dá um exemplo de São Paulo, São Paulo tem uma lei que chama Lei das Piscininhas. Então, se você tem um lote impermeabilizado acima de determinado percentual, você tem que construir uma caixa d'água para você reter a chuva ali e não deixar que esse impacto vá para o sistema público de drenagem. Então, nós estamos trabalhando esse ano com um portfólio regulatório para apoiar os municípios para essa área de drenagem para a gente minimizar os impactos das chuvas intensas. E no plano de ação climática tem outras ações. Estão apoiando os municípios na elaboração do seu plano municipal de adaptação da mudança do clima, inclusive em parceria com o governo francês.